Já parou para pensar que aquele pequeno detalhe que você nota no seu corpo, aquela mudança quase imperceptível, pode estar te contando uma história muito maior? Uma história sobre o que está realmente acontecendo por dentro. É uma realidade assustadora, não é? A ideia de que algo sério pode estar se desenvolvendo sem que a gente perceba, roubando nossa autonomia e nossa qualidade de vida aos poucos, especialmente depois dos 60 anos, quando a gente quer mais é aproveitar cada dia com saúde e vigor. Muitos de nós ignoramos esses pequenos sinais, achando que é coisa da idade, cansaço, ou que vai passar. Mas e se eu te disser que alguns desses sintomas, que parecem tão banais, podem ser alertas importantes do seu corpo? Um sussurro silencioso que não podemos nos dar ao luxo de ignorar? É uma dor que aperta o coração, pensar que algo tão valioso quanto a nossa independência e a capacidade de fazer as coisas que amamos possa ser afetado por algo que nem sequer conseguimos identificar a tempo. A verdade é que nosso corpo é uma máquina inteligente, e ele nos manda mensagens o tempo todo. O problema é que nem sempre estamos atentos o suficiente para decifrá-las. Mas hoje, a gente vai mudar isso. Neste vídeo, vamos desvendar quais são esses sinais sutis, que muitas vezes são o primeiro indício de uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo, e que, se identificada cedo, pode ter seu curso melhor manejado e a qualidade de vida preservada por muito mais tempo. Vamos falar sobre como reconhecer esses chamados do seu corpo e por que é tão vital estar atento a eles. Fique conosco até o final, porque vou compartilhar algo que pode realmente mudar a forma como você enxerga a sua saúde e a importância de cada sintoma, por menor que seja, e pode te surpreender. Vamos começar com o primeiro sinal, e talvez o mais conhecido, que é o tremor. Mas atenção, e é muito importante deixar isso claro. Nem todo tremor é sinal de Parkinson. O tremor associado ao Parkinson geralmente começa de forma muito sutil, quase imperceptível, e costuma ocorrer quando a parte do corpo está em repouso. Pense naquele momento em que você está relaxado, talvez assistindo televisão, lendo um livro ou apenas sentado, e percebe um leve tremorzinho num dedo, na mão, ou até no pé. Não é quando você está segurando uma xícara de café e ela treme, ou quando está tentando escrever e a letra sai trêmula. É diferente. É aquele movimento rítmico e involuntário que aparece quando a mão está descansando no colo. Por exemplo, às vezes, as pessoas descrevem como se estivessem enrolando uma pílula ou contando moedas, com um movimento circular e repetitivo dos dedos e polegar no começo. Pode ser esporádico, aparecer e sumir, e ser mais notável em um lado do corpo do que no outro. Por exemplo, você pode notar que sua mão direita treme um pouco quando está relaxada, mas a esquerda não. Ou que o tremor piora quando você está sob estresse, ansiedade ou até mesmo quando está andando. Muitas vezes, são os familiares que percebem primeiro. Aquele balançar leve e constante de uma mão ou um pé enquanto a pessoa está parada. É vital observar a característica desse tremor é em repouso. É assimétrico. Ou seja, em um lado só do corpo, ele interfere nas suas atividades diárias, ou é apenas uma leve vibração que você sente de vez em quando. Não é para entrar em pânico se você notar um tremor, mas é um convite para observar e, se persistir, buscar uma avaliação médica. Porque existem muitas causas para o tremor, e só um profissional pode fazer o diagnóstico correto. Mas o Parkinson não é só tremor. Existe um segundo sinal que é igualmente importante e que muitas vezes é confundido com lentidão da idade, a lentidão dos movimentos, ou o que os médicos chamam de bradicinesia.
Imagine que, de repente, tarefas que antes eram simples e rápidas começam a levar muito mais tempo e exigem um esforço imenso. Pentear o cabelo, escovar os dentes, abotoar uma camisa ou até mesmo levantar-se da cadeira. Sabe aquela sensação de que seus movimentos estão em câmera lenta, como se seu corpo estivesse preso na areia movediça? É isso. A escrita pode ficar menor e mais apertada. Um fenômeno chamado micrografia, ou a sua voz, que antes era clara e com volume normal, começa a ficar mais baixa, monótona, quase um sussurro, sem muitas variações de tom. As pessoas podem começar a pedir para você repetir o que disse, ou perguntar se você está triste, porque a expressão no seu rosto pode diminuir, perdendo um pouco da vivacidade e espontaneidade. O que chamamos de hipomimia, ou face em máscara. Outra manifestação da bradicinesia pode ser a dificuldade em iniciar o movimento. Por exemplo, você decide levantar da cadeira, e parece que leva um tempo para o corpo engrenar, para os músculos responderem ao comando do cérebro, ou ao andar. O ritmo fica mais lento, os passos mais curtos e arrastados, e o balançar natural dos braços ao caminhar pode diminuir ou até desaparecer. Aqueles movimentos automáticos que fazemos sem pensar, como piscar os olhos, sorrir em resposta a uma piada, ou gesticular enquanto falamos, podem se tornar menos frequentes ou menos expressivos. É como se a espontaneidade e a fluidez do corpo fossem diminuindo aos poucos. Se você ou alguém próximo começar a notar essa lentidão gradual e progressiva, que não parece estar ligada a cansaço excessivo ou a um problema muscular específico, é um forte indicativo de que algo mais profundo pode estar acontecendo. É crucial prestar atenção a essa mudança na sua agilidade e na facilidade com que você realiza as atividades diárias, pois essa lentidão é um dos pilares para o diagnóstico do Parkinson e geralmente aparece antes do tremor se tornar mais evidente. Ainda falando sobre a lentidão e a forma como o corpo se move. O terceiro sinal importante que pode surgir é a rigidez, ou a sensação de músculos endurecidos e menos flexíveis. Não é apenas a dor muscular de um exercício mais intenso, ou a dor de um mau jeito que passa depois de alguns dias. É uma rigidez persistente, que pode afetar um braço, uma perna, o pescoço ou o tronco. Imagine que seus braços não balançam mais naturalmente ao caminhar, ou que você sente um lado do corpo mais duro e difícil de movimentar do que o outro. Essa rigidez pode causar dores, desconforto e até mesmo uma sensação de fraqueza nos membros afetados. Pode ser difícil esticar um braço completamente ou girar o pescoço, o que afeta simples atos, como se virar na cama ou alcançar algo numa prateleira mais alta. Às vezes, essa rigidez é confundida com artrite, reumatismo ou outros problemas articulares. Mas no caso do Parkinson, ela é uma rigidez muscular intrínseca, que não melhora com o movimento e é constante. Pode haver também uma postura curvada, com os ombros para a frente, e uma dificuldade em manter o equilíbrio, o que leva a quedas mais frequentes. Essa rigidez, combinada com a lentidão dos movimentos, pode fazer com que as pessoas se sintam presas no próprio corpo, como se seus movimentos fossem robóticos ou exigissem um esforço consciente para cada ação. Até mesmo a expressão facial pode ser afetada, tornando-se mais fixa, como mencionei antes, com menos piscadas e menos mudanças nas emoções. Os músculos que controlam a deglutição também podem ser afetados, levando a dificuldades para engolir, o que pode fazer com que a pessoa engasgue com mais frequência, ou a fala pode se tornar mais arrastada e monótona, com menos entonação.
Se você notar que seus músculos estão constantemente tensos, que seus movimentos estão mais limitados e que você não consegue mais se mover com a mesma facilidade de antes, é um sinal para não ignorar. O corpo está te dizendo que algo não está funcionando como deveria. E essa rigidez é um dos principais sinais motores do Parkinson. Além desses sinais motores mais conhecidos, existem outros sintomas que muitas vezes passam despercebidos ou são atribuídos a outras causas, mas que podem ser os primeiros mensageiros do Parkinson, aparecendo anos antes dos tremores e da lentidão. O quarto sinal importante é a perda do olfato, ou anosmia. Quem diria que o cheiro daquele café fresquinho pela manhã, ou o aroma do seu prato preferido, poderia ser um mensageiro importante da sua saúde neurológica? Não estamos falando de uma perda temporária do olfato devido a um resfriado forte ou uma sinusite. Estamos falando de uma perda persistente e inexplicável da capacidade de sentir cheiros, ou uma alteração neles, que não tem uma causa aparente. Aquela sensação de que as coisas simplesmente não têm o mesmo cheiro de antes, ou que alguns cheiros que antes eram agradáveis agora são indistintos ou até desagradáveis. Você pode não conseguir mais sentir o cheiro de uma rosa, de uma cebola cortada, ou até mesmo de um vazamento de gás, o que pode ser perigoso e comprometer sua segurança. Pense em como isso pode afetar a sua vida. O prazer de comer diminui, porque o paladar e o olfato estão intimamente ligados, e a capacidade de identificar perigos como fumaça ou comida estragada fica comprometida. Muitas pessoas só percebem essa perda de olfato anos depois, quando os sintomas motores já começaram. Mas ela é um sinal precoce e valioso. Se você notar que o mundo ao seu redor perdeu o seu perfume, ou que a intensidade dos cheiros diminuiu drasticamente sem uma causa óbvia, vale a pena investigar. Essa é uma mudança que o seu corpo está sinalizando, e que pode ser mais significativa do que parece à primeira vista. É um convite para prestar atenção aos sentidos que consideramos garantidos. O quinto sinal, e um que muitas famílias relatam como um alerta inicial, são os distúrbios do sono, especificamente o transtorno comportamental do sono REM. Sabe quando a gente sonha, e o corpo geralmente fica paralisado, impedindo que a gente saia agindo nossos sonhos? Pois bem, em algumas pessoas, essa paralisia protetora não acontece. Elas acabam agindo os sonhos fisicamente gritando, chutando, socando, caindo da cama ou tendo movimentos violentos enquanto dormem. Isso pode ser extremamente perturbador para o parceiro que dorme ao lado e perigoso para a própria pessoa. Não é apenas falar dormindo ou ter um pesadelo ocasional. É uma manifestação física e intensa dos sonhos, que pode ser bastante dramática. Se você ou seu parceiro de cama notar esses comportamentos agressivos ou muito ativos durante o sono, é um sinal de alerta muito forte e que merece atenção imediata de um neurologista, pois é considerado um dos preditores mais importantes do Parkinson, podendo preceder o aparecimento dos sintomas motores em décadas. É como se o seu cérebro estivesse dando sinais de que algo na sua rede neural de controle do sono está funcionando de forma diferente. Além disso, a constipação crônica e inexplicável é outro sintoma não motor, comum e precoce. Não estamos falando de uma prisão de ventre ocasional, mas de uma dificuldade persistente em ir ao banheiro, que não melhora com mudanças na dieta ou aumento de fibras. Se você tem menos de 3 evacuações por semana, e isso se tornou uma constante, é algo a ser observado, a disfunção do sistema nervoso autônomo, que controla funções corporais involuntárias como a digestão. É uma parte da doença e pode se manifestar na lentidão do trânsito intestinal. Então,
Se o seu intestino mudou drasticamente e se tornou um problema crônico, sem uma causa óbvia como medicamentos ou grandes mudanças na sua rotina. Vale a pena mencionar ao seu médico. Por fim, o sexto sinal que muitas vezes passa despercebido é uma mudança na sua caligrafia. Já reparou se a sua letra, que antes era clara e legível, começou a ficar menor, mais apertada, ou até mesmo ilegível? Chamamos isso de micrografia. Isso acontece por causa da lentidão e da rigidez dos movimentos, que dificultam a coordenação fina necessária para escrever. É como se a sua mão cansasse mais rápido ao segurar a caneta e as palavras fossem se amontoando no papel, diminuindo de tamanho à medida que você escreve. Pode ser que você comece uma frase com uma letra de tamanho normal, mas no final da linha ela está minúscula. Ou, junto com isso, sua voz pode ter mudado, ficando mais monótona, com um volume mais baixo, sem a mesma entonação de antes. O que chamamos de hipofonia. É como se a sua voz tivesse perdido a força e a variedade de tons. Se as pessoas começam a te pedir para repetir o que você disse, ou se sua família nota que sua letra está diferente, é um sinal importante para se observar. Esses pequenos detalhes no dia a dia podem ser os primeiros ecos de uma condição que está se manifestando silenciosamente. Chegamos ao ponto em que todas essas peças se encaixam. Vimos o tremor em repouso, a lentidão dos movimentos que torna tudo mais difícil, a rigidez que deixa o corpo endurecido, a perda sutil da capacidade de sentir cheiros, os sonhos agitados que invadem a realidade noturna, a constipação que não cede e até a mudança na sua caligrafia e na sua voz. Parece muita coisa, não é? E a verdade é que sim. São muitos detalhes. Mas o ponto crucial aqui, a grande revelação que eu queria que você levasse consigo, não é para que você se assuste ou comece a se autodiagnosticar a cada sinal. Muito pelo contrário. O que eu quero que você entenda é que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. E a informação é o nosso maior aliado. Esses sintomas são como sussurros do seu corpo. Se você está ouvindo esses sussurros, se está percebendo uma ou mais dessas mudanças persistentes e inexplicáveis em você ou em alguém que você ama, a mensagem mais importante é: não ignore, não pense que é coisa da idade e que precisa aceitar. A verdade é que muitos desses sinais, quando identificados precocemente, podem abrir portas para intervenções que podem fazer uma diferença gigantesca na qualidade de vida. O diagnóstico precoce do Parkinson, por exemplo, não significa uma sentença, mas sim a oportunidade de iniciar tratamentos, terapias e mudanças no estilo de vida que podem ajudar a controlar os sintomas, retardar a progressão da doença e manter sua independência e bem-estar por muito mais tempo. É como ter um mapa em suas mãos para navegar por um terreno desconhecido. Em vez de andar às cegas, a surpresa. Então, é esta o poder de uma vida plena e com propósito. Mesmo após os 60 anos, reside em grande parte na sua proatividade em cuidar de si. Não é sobre ter medo do que pode acontecer, mas sobre ter a coragem de olhar para o que está acontecendo e buscar as respostas. Buscar um médico, um neurologista, para discutir essas observações, compartilhar suas preocupações com um profissional que pode fazer os exames necessários e fornecer um diagnóstico preciso. Não deixe que o medo ou a desinformação te impeçam de buscar ajuda. A medicina evoluiu, e hoje existem muitas formas de manejar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com Parkinson. Lembre-se, pequenas mudanças e a atenção aos detalhes podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Você não está sozinho nessa jornada. Se este vídeo acendeu uma luz para você,
se ele te deu uma nova perspectiva ou te inspirou a prestar mais atenção ao seu corpo. Eu te convido a compartilhar seus pensamentos ou experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você gostou do que viu e quer continuar recebendo informações valiosas para viver a sua melhor vida em todas as idades, por favor, deixe o seu curtir neste vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar essa mensagem tão importante para ainda mais pessoas. Viva a sua melhor vida em cada idade, com saúde, consciência e alegria.